Fala, pessoal, muito bom dia a todos. Muito Bom obrigado aí a dia. todos vocês pela participação, pela presença. Estou colocando aqui para gravar para quem não pôde vir hoje, poder assistir depois, vai ficar lá disponível no canal do YouTube Oficina de Filosofia e na página da disciplina, lá junto com todas as outras aulas para vocês verem. Hoje a gente vai entrar no nosso último texto. Deixa eu ver aqui, eu vou até compartilhar o slidezinho, uma janela, achei, compartilhar. Nosso último texto, que é o ensaio de uma pedagogia da singularidade. Vocês já estão vendo ele aí? O slide? Beleza. Gente, esse é um texto que eu gosto muito dele. Um texto que, quando eu fiz uma reformulação do curso, lá para 2018, eu escolhi uns textos assim que levassem a gente a pensar coisas que eram muito urgentes naquele momento. 2018, né, um momento grave em termos de vivência sociopolítica no Brasil, e eu escolhi uns textos que pudessem ajudar a gente a não só entender, mas pensar o momento, né, coisas que fossem, tivessem algum tipo de atualidade, algum tipo de coisas que fossem interessantes para nós. E esse é um texto que entrou ali naquele momento, que eu conheci naquele momento, e é um texto muito bom, assim, um texto que eu considero muito bom. E é de um rapaz jovem, professor Pedro II, Germano Prado. Eu acho incrível a maturidade que ele, tão jovem, teve para escrever um texto desse, tão bonito, tão bem arrumado, e que traz uma. Por que eu gosto tanto dele, né? Porque ele tem como cerne a minha preocupação existencial e filosófica fundamental, que é a noção de singularidade. Singularidade. Se eu pudesse escolher, assim, escolher não, mas se eu tivesse que dizer qual é a minha preocupação principal, a minha única preocupação com esse negócio de filosofia, pensamento, escrita, aula, o que eu me interessaria, não só aprender, como transmitir, de certa maneira, é essa noção de singularidade. Esse aprendizado, esse árduo aprendizado, para que a gente consiga, em alguma medida, ver o ser humano na sua absoluta singularidade. Isso significa ver a nós mesmos como absolutamente singulares, únicos, irrepetíveis, e ver a cada um dos humanos que nos cercam e com quem a gente estabelece relações como absolutamente singulares. Isso faz uma diferença enorme em termos de pensamento, em termos de todas as vertentes de pensamento no seguinte sentido: seu pensamento sobre ética, como lidar com as pessoas, como lidar consigo mesmo, que postura você assume no mundo, se modifica se você assume essa chave de leitura da singularidade. Seu pensamento sobre política se modifica. Você começa a desconfiar de certas coisas que às vezes são muito bem vistas por diversos lados, coisas que têm uma pegada assim de uma reunião, de uma coletividade, de um todos nós, de umas preocupações universalistas, totalizantes, que em geral passam como coisas simplesmente boas. A chave da singularidade te dá uma distância que, ao mesmo tempo, te coloca ativamente na política no sentido crítico, né? Criticando tudo aquilo que você sente que vem no sentido de desfazer, de diluir as singularidades, de homogeneização, de massificação. É um grande antídoto contra a massificação em termos sociopolíticos, essa noção de singularidade. Enfim, é algo que muda a maneira como você vê a educação, só pode se transformar quando você pensa em termos de singularidade. Então, essa é a minha preocupação fundamental. E aqui, como é um curso de filosofia, política e educação, são áreas em que é muito difícil você encontrar essa articulação entre filosofia, política e educação com a chave da singularidade. São áreas que têm muitos trabalhos, e muito bons para o que se pretendem a fazer, mas pela chave da reunião, do coletivo, de projetos totalizantes, de como as coisas devem ser para que tudo funcione bem para todos e que todos vivam bem e tenham uma educação muito de tal jeito para todos, que leve a uma política que funciona muito bem para todos, que leve sempre uma coisa muito totalizante, né? de uma
universalização, de uma homogeneização do tipo de pensamento, de proposta. A singularidade dá uma chave de leitura diferente, e por isso que esse texto é tão bom e tão raro, né? Porque ele conseguiu fazer muito bem essa articulação entre filosofia, política e educação com o ponto de vista da singularidade, sobre a base da singularidade. Então, vamos a ele. Vou começar com essa citação, com algumas citações, na verdade. Em geral, nos cursos presenciais, eu costumava abrir as aulas com esse texto, né? Abrir o curso com esse texto e abrir o curso com essas citações. Uma é de um autor que eu gosto muito, chamado Hermann Hesse, num livro dele chamado Demian. Indico os livros do Hermann Hesse para quem gosta de ler, para quem gosta de literatura. Né? Ele tem pelo menos uns 3 livros que valem muito a leitura, que é O Lobo da Estepe, esse, Demian, e o Siddhartha, muito bons. Ele diz assim, logo no início do Demian, ele diz assim: cada humano não é apenas ele mesmo, é também um ponto único, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam daquela forma uma só vez e nunca mais. Assim, a história de cada humano é essencial, eterna e divina, e cada humano, ao viver em alguma parte e cumprir os ditames da natureza, é algo maravilhoso e digno de atenção. Olha que beleza essa citação que chama a atenção para essa absoluta singularidade humana, e ainda por cima, ele coloca a coisa da maneira que eu penso, né? Por que o ser humano é singular? Porque ele traz alguma coisa desde que ele nasce? Porque ele tem uma alma singular? Porque ele tem um espírito singular? Não, justamente por isso que ele explicou. Os fenômenos do mundo, que eu chamaria de as circunstâncias do mundo, de todos os tempos, de todos os lugares, se cruzam ali em cada um de nós de maneira absolutamente singular. O entrelaçamento das circunstâncias do mundo, mesmo as circunstâncias mais antigas do mundo, que vêm se entrelaçando de uma determinada maneira, elas constituem ali, na nossa trajetória, elas se entrelaçam de uma maneira absolutamente singular e vão compondo para nós, como quem compõe uma sinfonia, vão compondo para nós uma trajetória absolutamente singular. Isso é que dá o tom da singularidade humana. Aí lembro também desse texto do Nietzsche, que chama Schopenhauer Educador. Schopenhauer é um outro filósofo alemão que influenciou muito Nietzsche. O Nietzsche se considerava um discípulo de Schopenhauer, embora nunca tenha conhecido, porque eles são de gerações diferentes. Schopenhauer é uma geração anterior ao Nietzsche. Nesse livro, que é uma homenagem a Schopenhauer, o Nietzsche diz o seguinte: no fundo, todo humano sabe muito bem que não se vive no mundo senão uma vez, na condição de único, e que nenhum acaso, por mais estranho que seja, combinará pela segunda vez uma multiplicidade tão diversa nesse todo único que se é. Que multiplicidade tão diversa? Essa multiplicidade de circunstâncias de todos os tipos, que eu estava falando lá em relação a Hermann Hesse, que se entrelaçam uma única vez, dessa única maneira. Só existe esse Diogo que vive essa vida dessa maneira, essa única vez. Nós somos absolutamente irrepetíveis. Nunca, jamais de novo, as circunstâncias do mundo vão se combinar de novo exatamente da mesma maneira para fazer você ser quem você é, ou para dar origem a outro que seja igual a você, idêntico a você. Não existe isso. É um entrelaçamento único de circunstâncias. Então, o fato de você ter nascido nesse tempo, nesse lugar, que por sua vez é um tempo e um lugar já determinado por um monte de entrelaçamentos de circunstâncias históricas de tempos muito antigos, com valores que são valorizados hoje e desvalorizados hoje, com possibilidades tecnológicas que existem hoje, não existiam em outro tempo e não vão existir num tempo futuro, com as possibilidades de simbolização culturais, a linguagem que você fala, as artes às quais você é exposto, com as quais você se envolve, né, os desenhos que você assiste desde criança, as novelas, os filmes, as séries que você gosta, as músicas que você ouve, os livros que você lê, a formação que você tem,
formal e informal, as relações que você estabelece com seus familiares, com seus amigos, com seus inimigos, com seus amantes, tudo isso, esse monte de circunstâncias vai se entrelaçando de uma maneira única. É por isso que essa multiplicidade de circunstâncias, como Nietzsche diz, se tão diversas, né, de tantos tipos diferentes, se articula nesse todo único que cada um é. E trago também a Hannah Arendt, que no início do livro A Condição Humana, e ela fala isso mais de uma vez em mais de um livro dela. Ela diz assim: os humanos, e não o humano, vivem na Terra e habitam o mundo. Assim, a pluralidade é a condição humana por excelência, pois ninguém jamais é igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá. O que significa os humanos e não o humano vivem na Terra e habitam o mundo? Quem vive na Terra são humanos singulares, que têm trajetórias singulares, que têm sentimentos singulares, que choram, riem, sofrem, se envolvem, amam, odeiam, pessoas reais. Não um padrão ideal de humano. Não é o humano como um ideal que vive no mundo. Por mais que se criem ideais, padrões ideais de humano, eles são ilusórios. Porque quem vive no mundo são as pessoas reais, as pessoas singulares. A Hannah Arendt, para trazer essa noção, ela é fortemente influenciada pelo existencialismo. E aí eu trouxe aqui um trecho de um livro do Sartre que chama O Existencialismo é um Humanismo. A gente já viu como o existencialismo foi uma grande influência lá para o Paulo Freire, também é uma influência ali para o Silvio Galo, via Deleuze, Guattari, é uma influência forte do pensamento contemporâneo. O Sartre, nesse livro Existencialismo e Humanismo, ele diz o seguinte: que significa dizer que a existência precede a essência? Porque qual é a grande máxima do existencialismo? A existência precede a essência. Quer dizer, primeiro você existe, você está no mundo, você brota no mundo. Depois vai se construindo para você um ser, tudo aquilo que você acredita que é. E tem coisas simples que podem ajudar a gente a pensar isso. O seu nome, ele é parte de quem você é. Né? Eu me chamo Diogo. Mas eu só passei a me chamar Diogo uma vez que, depois de já ter existido, alguém botou ali aquele, carimbou esse nome em mim, né? Ainda registrou e não sei o quê. Então, é uma coisa que não se traz consigo desde sei lá onde. Primeiro a gente existe, depois vai se colando sobre nós coisas, vão se imprimindo sobre nós uma série de circunstâncias da realidade que vão compondo para nós um ser. Aí ele segue. Significa que o humano primeiro existe, se encontra, surge no mundo e que se define depois. O humano, tal como o existencialista o concebe, se não é definível, é porque de início ele não é nada. Essa noção de nada, de ser, no fundo, nada, é muito importante para o existencialismo, porque esse nada que nos constitui no fundo é que nos torna uma possibilidade existencial de ser alguma coisa. Se a gente já fosse alguma coisa desde o início, a gente só ia poder ser aquela coisa. E não ia poder se transformar, não ia poder mudar, como acontece tantas vezes na vida. Ou você pensa exatamente da mesma maneira de quando tinha 10 anos de idade. Você vive exatamente da mesma maneira quando tinha 7 anos de idade. Ou no ano passado, ou 2 anos atrás. As coisas mudam, né? E o nosso ser muda junto com as coisas. Isso que é interessante no existencialismo. O nosso ser está em devir. Aí a influência lá no Deleuze. Ele só será em seguida, e será como se tiver feito. Assim, não há natureza humana, pois não há Deus para concebê-la. O ateísmo é fundamental para o Sartre. Existem vertentes existencialistas cristãs que tomam Deus justamente como esse nada, esse abismo, esse abalo, não sei o quê, mas fica meio enviesado. Assim, o Sartre está falando uma coisa certa para o pensamento existencialista, né? Se tivesse um Deus para conceber o humano já pré-estabelecendo um sentido para a vida dele, né, pelo menos uma moral a qual ele tem que seguir, um lugar ao qual ele tem que chegar, uma salvação a qual ele tem que aspirar, já teria um sentido pré-estabelecido. É a diferença que o Sartre fala entre o ser humano e os objetos que a gente cria. Né? Como é que se criou um celular? Vocês não são de se imaginar que, imagina assim, um cara chegou e falou: estou a fim de criar um troço, não sei o que é.
Deixa eu ver se eu consigo investimento para criar um troço que eu não sei o que é. Aí foi lá e falou, fulano, quero investimento para abrir uma fábrica. O cara diz de quê? Não sei. Tá bom, toma. Eu quero matéria-prima para construir um troço. Que tipo de matéria-prima? Tudo que tiver aí, vamos comprar. Compra, beleza. Eu quero trabalhadores para trabalhar nesse troço que não sei o que é. Tá bom, contrato. Aí, bom, tá tudo montado, fábrica, matéria-prima, trabalhadores, vamos embora. Começa a trabalhar e vê o que sai. Aí, 3, 4 meses depois, sai um celular. Não é assim. Alguém pensou isso. Como é que a gente consegue fazer um negócio de telecomunicações mais eficaz, para a comunicação humana acontecer de uma tal maneira mais eficaz? Um troço que caiba aplicativos para que a comunicação se dê tem um sentido já pré-estabelecido e depois disso você pega o investimento, monta a fábrica, compra a matéria-prima certinha, contrata os trabalhadores e faz o troço acontecer de um determinado jeito. Eles, essa é a diferença do ser humano para as demais coisas. O ser humano não tem alguma coisa que o projetou já com um sentido previamente estabelecido. Ele primeiro existe, depois vai se construindo para ele um ser. Por que isso é importante para um pensamento da singularidade? Porque se o nosso ser não é previamente dado, o nosso ser se constrói, como o Sartre explicou bem aqui, a partir das relações e das circunstâncias que se estabelecem com a gente. E essas relações e circunstâncias vão ser sempre absolutamente singulares, no seguinte sentido: a gente pode compartilhar muitas circunstâncias com outras pessoas. Todos nós somos brasileiros, todos nós somos ligados ao ERJ. Algum de vocês aqui há de ser sofredor botafoguense igual eu. Algum de vocês, todos nós estamos ligados ao Rio de Janeiro, de uma certa maneira, temos uma vivência parecida de certas coisas que envolvem ser brasileiro do Rio de Janeiro, não sei o que lá, da UERJ, da cultura universitária, tudo isso. Porém, tudo isso vai se entrelaçar com muitas outras circunstâncias que só se entrelaçam dessa maneira em cada um de nós, nos tornando absolutamente únicos. Absolutamente únicos. Mas tem uma biologia parecida, uma programação biológica, pô, quase igual para todo mundo. Mas daí você vê que ela sozinha não define quem a gente é. Senão, irmãos gêmeos seriam idênticos em tudo, não só na aparência. Né? Iam ser assim, idênticos, e tanto faz conversar com um como conversar com o outro. Saiu da maternidade, começou a ter experiências diferenciadas, a trajetória já vai se abrindo, indo para lugares diferentes. Importante para entender o texto de Germano Prado é que singularidade não é identidade nem individualidade. Isso às vezes é difícil de entender. As pessoas costumam pensar singularidade como identidade, como individualidade, mas não é. Por quê? Olha o modelo aqui. Coloquei um modelo de gráfico, assim, de desenho para a gente entender. Já tinha feito isso lá com Deleuze, se vocês lembrarem. O modelo da identidade é de algo idêntico a si mesmo. É uma herança da noção de alma criada à imagem e semelhança de Deus, ou coisa do tipo. A alma que é aparente do mundo das ideias, lá do Platão, uma coisa que é idêntica a si mesma. Né? E a identidade ainda tem, além dessa coisa de eu ser idêntico a mim mesmo, no nível mais fundamental, no nível mais profundo. E aí o que acontece? Qual é a concepção de eu que se tem como a concepção de identidade? A minha essência, aquilo que eu sou de verdade, permanece único e imutável, não importa quais as relações que eu estabeleço. Se eu entro num relacionamento e depois saio dele, minha verdade, eu de verdade, continuo sendo o mesmo. Se eu entro numa religião e saio dela, o meu eu de verdade continua sendo o mesmo. Se eu sofro uma decepção ou uma alegria muito intensa, o meu eu de verdade é o mesmo. Isso não é verdade. Assim, cada coisa que muda, muda o nosso eu, muda o nosso ser. Algumas mais profundamente, algumas mais superficialmente, mas muda. Só você observar, não estou falando de uma coisa, uma teoria incrível. Vai pensando nas relações que você estabeleceu, nas decepções que você sofreu, nas alegrias que você teve, os prazeres e tal, como isso muda quem a gente é. Né? E ainda tem um sentido sociopolítico de identidade que reúne, né? Sempre reúne, porque quer dizer, eu sou idêntico a mim mesmo, segundo um padrão, segundo o qual eu sou idêntico a todos vocês. E todos nós somos idênticos e temos uma identidade comum, e essa identidade comum sempre se dá a partir de um terceiro termo, que é um padrão identitário. Senão não tem identidade nenhuma, só tem singularidade.
Para poder reunir as singularidades numa identidade, tem que ter um padrão qualquer. Todos nós brasileiros, o que isso significa? Eu não sei. É nascer nesse espaço aqui, aí vão se criando coisas, né? Não, é o futebol, é o samba, é a caipirinha, é o não sei o quê, é o não sei o que lá. Mas, obviamente, todos os brasileiros não compartilham essas chaves, né, nacionais. Aí vai se criando características que não fazem sentido. Ah, o brasileiro é malandro. Quem que não é malandro? Tu vai na França, tu acha que o cara vai ser passado para trás com facilidade? Não, o brasileiro tem um jeitinho, dá um jeitinho em tudo. Vai em qualquer outro lugar, ver se as pessoas não dão jeitinho também. Tudo, vão se criando coisas que não fazem sentido, né? E com outros interesses sociopolíticos por trás que hoje não interessa discutir. Já discutimos em larga medida anteriormente. Singularidade, esse encontro, né, é algo que vem depois, é algo que tá, não é que vem depois, é algo que está em construção, sempre em construção. Não está pronto, não é idêntico a si mesmo. A singularidade se dá porque nós somos resultado do encontro, da relação, do entrelaçamento, da interação de uma rede de circunstâncias. E vocês devem imaginar que eu só pude colocar uma foto dessa rede de entrelaçamentos. Isso aqui é um eu, isso aqui é um ser. Eu só pude colocar uma foto, mas imagine que isso está em movimento, né? Está em pleno movimento. Logo, a singularidade está se fazendo, não está pronta, nem muito menos é idêntica a si mesmo, nem é individual. O que é indivíduo? Algo que não se divide. Mas a gente é muito divisível, né? Nós somos compostos, já somos uma composição de muitas circunstâncias. Ser brasileiro é uma circunstância, me chamar Diogo é uma circunstância, ser professor da UERJ é uma circunstância, cada uma delas se desdobra em muitas outras. Então, a experiência de multiplicidade compondo singularidade. Vamos ao texto. A parte 1 é uma mistura ali de Paulo Freire com Foucault. Assim, ele está criticando, na verdade, o que é importante entender na parte 1, que ele começa, né, trazendo até o Platão, falando daquela imagem de como seria bom se o professor, como um copo cheio, pudesse transmitir para o aluno, que é um copo mais vazio, aquele conteúdo que ele tem, não sei o quê. Isso é muito que a gente viu lá no Paulo Freire, uma crítica da educação bancária. Não é por acaso, obviamente, o Germano Prado, para escrever esse texto, e na área que ele está, ele leu muito Paulo Freire, estudou muito Paulo Freire. Então, o que é importante que se entenda é que tudo isso é uma crítica ao sentido da educação, né? O sentido mais tradicionalmente atribuído à educação. O sentido da educação, o sentido da formação de pessoas ou de uma pessoa, é transmitir conteúdo de conhecimento, é transmitir conteúdo intelectual, para que ela armazene aquele conteúdo intelectual, seja capaz de fazer uma prova e ganhar um diploma. É muito pouco, é muito pouco. A educação tem um sentido ético-político, sabe? A educação tem um sentido ético-político que vai além desse sentido meramente intelectual, meramente cognitivo. O que é um sentido ético-político da educação? O processo de formação humana transforma, de certa maneira, a sua postura diante da realidade, diante dos outros, diante de si mesmo. Ela tem um sentido ético, que pode não ser assumido, mas que está sempre acontecendo. Está sempre acontecendo. Que é uma denúncia do Foucault, por exemplo, quando ele fala da sociedade disciplinar, da escola como uma instituição disciplinar, que está ali formatando pessoas, controlando, dominando, formatando pessoas para que se tornem corpos dóceis e produtivos para o novo mercado industrial que está surgindo no século XIX, e ainda com um ganho, né, de capitalização política desses corpos dóceis e produtivos, no sentido de que eles se tornem submissos, né, que não estejam prontos para criar experiências políticas diferenciadas, que sejam assim no sentido de deixar-se levar, adorar grandes, como foram muito ensinados a obedecer desde muito cedo, se acostumar politicamente também querer encontrar alguém para obedecer. Ao invés de, vou procurar alguém que, né, me torne menos limitado, com possibilidades mais abertas de vida, procurando alguém a quem eu possa obedecer cegamente e me alienar totalmente àquela figura, porque eu tive uma educação voltada para a obediência e não para a liberdade. Então,
tenham isso em mente, né? Essa coisa da desigualdade de conteúdos de conhecimento, de transmissão, estão na conta do Paulo Freire. Se vocês pensarem na educação bancária, vocês já entenderam tudo. E a parte do controle que o Germano Prado coloca, ele praticamente está parafraseando aí o Foucault, né? Essa ideia de que todo aquele sistema de vigilância e punição, Foucault trabalha isso muito bem no livro chamado Vigiar e Punir, mas que é um livro grande, denso, um pouco difícil. Tem um livrinho dele menor que chama A Verdade e as Formas Jurídicas. Se vocês quiserem entender sociedade disciplinar, vão lá no capítulo 4 e 5. 4 e 5 são pequenos, desse livro chamado A Verdade e as Formas Jurídicas, que é uma palestra que o Foucault fez no Brasil em 74, na PUC-Rio, plena ditadura militar. Isso é muito importante, né? Entra o ponto 2, ele faz uma crítica da democracia, justamente como esse suposto poder de todos, poder do povo. Vamos acompanhar. De acordo com a visão comum, a democracia é o governo, poder do povo, né? Essa coisa, democratos, povo, poder, nós, poder, não sei o quê. E como somos todos povo, e o governo é o governo poder de todos. A história nos mostra que é perigoso compreender povo como um todo homogêneo e a ser conduzido por um porta-voz de sua vontade única. A emergência de regimes totalitários no século XX mostrou que isso leva à tentativa de eliminação violenta de quem aquela vontade não compreende como devendo ser parte do todo. Os outros, ou as ditas minorias, judeus, deficientes, ciganos, etc. Por outro lado, as lutas por direitos promovidas por esses outros, esses diferentes, negros, mulheres, homossexuais, etc., contra a hegemonia de certa identidade dominante e normativa, para muitos, o homem adulto, heterossexual, branco, cristão, ocidental, mostraram ainda mais claramente o quanto há de violento também em sociedades autoproclamadas democráticas, o quanto o todo forja uma identidade que esmaga o que, em relação a esta, se mostra diferente, e o faz, sobretudo, pela privação de direitos. Vejam que é muito fácil dizer que vivemos uma democracia, a democracia é o poder de todos, e todos nós somos povo, então a democracia é o poder de todos nós, mas dentro desse todos nós, existem muitas desigualdades e mais. Quem diz, quem em cada situação, isso é uma questão seríssima. Quem em cada situação pode dizer quem somos nós? Quem diz nós? Para que diz nós? Por que diz nós? Isso eu aprendi com muita clareza quando eu estudei lá na PUC com o professor Paulo César Duque Estrada. Nunca vou me esquecer disso. Quem diz nós? Quem pode dizer nós? Então, peguem aí o caso dessa nossa democracia, por exemplo. Ah, todos nós estamos no poder, é o poder de todos nós, mas esse todos nós ele tem uma cara. Como ele diz aqui, ele corresponde a um certo padrão identitário que é marcado com uma marca de superioridade, né? Esse homem adulto, heterossexual, branco, cristão, ocidental. Enquanto todos os outros, embora estejam supostamente incluídos nesse todos nós, na realidade, de fato, eles estão excluídos desse todos nós, que são excluídos de várias possibilidades de vida que existem hoje, são excluídos da participação em vários direitos que existem em um determinado tempo, em determinado lugar. São excluídos, muitas vezes, do próprio direito chamado básico à vida, né? Tendo constantemente ataques sistemáticos às suas condições de existência e à sua própria existência enquanto tal. Nesse sentido, seguindo o contexto, nesse sentido, a luta dessas minorias, e deixamos de lado o quanto pode haver de discurso da identidade hegemônica nessa expressão, porque não é minoria, né? A gente fala minoria em termos de participação sociopolítica, embora não seja uma minoria de fato, se estruturou, em linhas gerais, na constituição de identidades contra-hegemônicas, movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, que é mais um, que reivindicavam a ampliação e efetivação de direitos. A esse quadro pode-se acrescentar ainda a luta por direitos sociais e pela justiça social, que visa a inclusão daqueles que estão separados dos que são mais iguais do que os outros.
uma música do Engenheiros do Havaí que é assim, ninguém é igual a ninguém. Aí fala justamente isso, né? Uns são né, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Não sei se ele ouviu a música aqui ou está falando de outra coisa. Mais iguais que os outros por outras barreiras de diferenciação. A desigualdade social, aí eles, a essa altura, a identidade de homem branco, etc., deveríamos acrescentar algo como capitalista, ou de classe média, ou burguês, enfim, endinheirado. Só botar endinheirado já dá a marca fundamental. Assim, algo fundamental vem à tona nessas lutas. O fato de que aquele todos da democracia é composto por inúmeras diferenças e desigualdades. E se, por um lado, é desejável que as desigualdades, sejam eliminadas, sejam elas de direitos ou desigualdades socioeconômicas, é verdade que, por outro lado, a eliminação das desigualdades está a serviço justamente da promoção ou, ao menos, do dar espaço àquelas diferenças de sexo, de cor, de gênero, de orientação sexual, de culto, de cultura. Assim, se a democracia é mesmo o governo de todos, são esses os todos que, igualmente, mas em sua diferença, têm que ter voz no diálogo que ela é. Então, vejam, a democracia, esse ideal político, se ele tem alguma função, alguma operacionalidade, peguem de repente lá no sentido que o Anísio Teixeira fala, né, alguma serventia, alguma utilidade, não é nesse sentido ideal de apresentar o governo do povo, governo de todos, todos somos povo, todos estamos no poder. Isso é muito pouco. Né? Se ele tem alguma serventia, alguma utilidade, por um lado, combater as desigualdades de participação à plenitude de possibilidades de vida. Então, por esse lado, é combater as desigualdades. Mas em nome de que se combate as desigualdades? Em nome de que possam finalmente aparecer, se expressar e viver plenamente as diferenças, as muitas diferenças que existem na sociedade, diferença de maneira de viver, de maneira de pensar, de maneira de se expressar. Né? Isso tem que ter lugar numa sociedade democrática e, no limite, né, a serviço de que estaria a democracia, ou um certo ideal de democracia que pode ter uma utilidade? A serviço da possibilidade de expressão das singularidades humanas, de que cada um pudesse expressar a sua existência de maneira absolutamente singular. Aqui eu fiz um quadrinho explicativo, né, sobre tudo isso que passou. Quando se diz somos todos humanos, somos todos iguais, nós, o povo, temos o poder, seja de maneira mais aberta, ou seja de uma maneira subentendida, velada, tácita, tem um padrão identitário que está regendo esse todos nós, está regendo esse todos nós. Tem um padrão identitário que fica subentendido aí de maneira mais ou menos violenta, de maneira mais ou menos clara, de maneira mais ou menos dita, mas tem um padrão identitário que rege esse padrão ideal de humano, né, como plenamente humano. Assim, plenamente humanos somos nós. Quem? Nós, humanos. O homem branco, cristão, de posses heterossexual, pelo menos publicamente heterossexual. Entende? Eu botei essa imagem muito representativa assim, de certos ideais da humanidade, né? Esse Jesus Cristo super branco, ainda com essa faixa aí de estadunidense, o presidente dos Estados Unidos, o cowboy do Bang Bang que vai matando tudo que é índio americano lá, né, na expansão para o oeste, a gente fica consumindo esses filmes direto. Né? Sempre tem os filmes que a gente vê, as séries que a gente vê, isso a gente falou lá na aula, se eu não me engano, da Lélia Gonzalez. Posso estar enganado. Mas os filmes que a gente vê, as séries que a gente vê, tem esse padrão europeu, né? Esse padrão do homem branco cristão de posse, e o inimigo, muito frequentemente, é alguém que destoa desse padrão. É o mexicano, é o latino, é o russo por causa da questão da Guerra Fria, embora eles não destoem tanto do padrão, mas o árabe, o africano, não sei o que, tem sempre uma coisa assim, sem contar as marcações hierárquicas que ficam ali. Né? As mulheres ocupando seus devidos lugares, as pessoas negras ocupando seus devidos lugares, tudo estruturado assim nesses padrões
de arte para entretenimento que a gente consome, mas que também vão moldando a nossa maneira de pensar e viver. E, claro, que não é só uma questão de arte, né? Porque isso fica espelhando e, ao mesmo tempo, produzindo uma realidade social, que é assim. E, do outro lado, né, em relação a esse padrão identitário marcado com essa positividade, com esse mais que está aí em vermelho, todos os outros, todos que supostamente desviam entre aspas, porque não existe desvio, né? Cada um é o que é, cada um é na sua singularidade. Mas uma vez que você constrói um padrão, e diz isso aqui é ser plenamente humano, tudo que não é aquilo começa a ser visto como um desvio, como um menos, como inferior, como menos capaz, como menos digno de mesmo existir, de maneira que a comoção social em termos de um assassinato de um homem branco na Barra da Tijuca é diferente do que a própria comoção social em relação a uma chacina numa comunidade do Rio de Janeiro, né? Sem contar que essa violência extrema contra esses grupos de pessoas que supostamente desviam desse padrão são chanceladas pela sociedade, quando não abertamente desejadas e aplaudidas pela sociedade, né? Não, tem que ser assim mesmo, tem que fazer isso mesmo, não sei o quê, ou no máximo um descaso e uma indiferença. Ah, passei o olho ali pela notícia do jornal e agora vou dar sequência ao meu dia, né? O que o Germano Prado está propondo é uma política da singularidade. Ele diz assim: uma política da singularidade no âmbito da qual faz sentido uma pedagogia da singularidade, isto é, a ideia de que, radicalmente compreendida e exercida, a democracia serve para criar um ambiente, criar o âmbito ou os âmbitos em que a vida de todos e de cada um possa se realizar livremente em sua singularidade. Essa é a grande riqueza de algum ideal supostamente democrático, né? Não a democracia formal do somos todos iguais e tudo mais, mas essa coisa por construir, né, que é esse âmbito em que a vida de todos e cada um possa se realizar livremente em sua singularidade. Nesse sentido, a ideia de democracia levaria à ideia de singularidade. Aí ele vai, democracia e singularidade. A singularidade é o fundamento da democracia, justamente porque aquilo que todos nós nos encontramos, em que todos nós nos encontramos, é justamente a singularidade. Todos e cada um de nós é singular, ou antes, vive singularmente. Por isso, ele diz que a democracia é o passado e o futuro da democracia. Em que sentido? Às vezes, no presencial, o pessoal tinha dificuldade com essa frase do texto. Quer dizer, a democracia, a singularidade é o passado e o futuro da democracia. Por que o passado? Porque é aquilo que você tem que pressupor para julgar que é interessante construir uma democracia. Se você pressupõe que todo mundo é idêntico, que todo mundo tem a mesma vontade, que todo mundo tem o mesmo desejo, que todo mundo tem a mesma maneira de funcionar, de pensar, você constrói um Estado logo autoritário, né? Tem um cara que representa toda essa massa, vira fascismo mesmo na veia, né? Tem um cara que representa essa massa, todo mundo está satisfeito com essa figura que lá está, porque ele as representa muito bem, e pronto. Não precisa construir democracia nenhuma. Então, você tem que pressupor, nesse sentido, que a singularidade é o passado da democracia. Se você pressupõe, pelo contrário, que as pessoas são singulares, isso desperta um interesse, pode despertar um interesse sociopolítico de construir um espaço social, né? Construir a sociedade como um espaço em que essas diversas singularidades possam aparecer e possam se expressar, entende? E, nesse mesmo sentido, a singularidade é o futuro da democracia, porque é preciso construir, se leva esse ideal a sério, se torna necessário construir os espaços, as maneiras, os mecanismos para que essas singularidades possam de fato se expressar no futuro. Então, nesse sentido, a singularidade é o passado, aquilo que se pressupõe, né, para que se tenha o interesse, em primeiro lugar, de tentar construir uma democracia, como é o futuro. É aquilo que se quer construir com a prática de uma democracia. Construir espaço para que apareçam as singularidades.
Querem falar? Tem pessoas que levantaram aqui a mão. Professor, me ouve bem? Urso. Tudo bem. Desculpa interromper o seu raciocínio, professor. Eu cheguei um pouco atrasado à aula. Essa Sim, aula vai ficar disponível em algum lugar depois? Eu vi que está gravando aqui. vai ficar disponível na sala como todas as demais. Beleza, beleza. Beleza? Tá, obrigado. Igor também queria falar? Sim, sim, ia falar. Ontem eu estava lendo o texto ontem e era dia da democracia, né? Você fez por causa Ah, disso? não. Eu nem Ah, sabia, na verdade, que era dia da eu estava democracia. vendo ontem e vi um monte de gente botando em rede social e tal, falando sobre isso. E eu estava pensando muito nisso, assim, da própria concepção de democracia, que eu estava vendo muita gente que eu sei que a concepção de democracia não engloba o conceito da singularidade, né? Acho que as pessoas perderam muito isso de. As pessoas acham que assim, é você esbravejar a democracia, falar que todos têm voz igualmente, você conserta todos os problemas, assim. Vi uma professora minha da escola que botou ontem enfim, um deputado lá do Espírito Santo e tal, falando sobre o Dia da Democracia, falando sobre o papel das mulheres. E eu pensei assim, pô, a mulher tá botando a fala de um deputado homem defendendo o direito das mulheres no Dia da Democracia, assim, tipo, e foi logo antes de eu estar lendo o texto isso. Então eu fiquei muito assim, caramba, tipo, pessoas acham que isso, não entendem como esse todos devem ter voz da democracia não é uma coisa tão simples assim, né? De fato, Igor, de fato. Não é nada simples, e aí, nesse caso que você conta, tem pelo menos duas coisas, né? Em geral, é muito raso, né? Isso que se faz com uma suposta defesa da democracia. Parece que é só falar em democracia. Ah, nossa democracia está ameaçada, não sei o quê. Que a democracia é isso, que a democracia é que você tem que partir do seguinte princípio. A democracia nunca existiu. Nunca existiu. O que existiram foram grupos, né, elites, que se fizeram, como é que se diz? Se fizeram supostos representantes do interesse de um povo que é tomado como um todo mais ou menos homogêneo. A democracia é algo que se tem que construir. Nesse sentido da singularidade, é algo que é preciso construir. Porque você pega, por exemplo, já que você falou da questão das mulheres, isso é uma questão boa. Na França, que foi o país que teve a Revolução Francesa, a proclamação dos direitos do homem e do cidadão, isso em 1789, vocês sabem quando que as mulheres puderam votar? Alguém sabe ou arrisca aí quando que as mulheres puderam fazer a coisa política mais básica, que é votar, né? Não se candidatar, não exercer poder, não super participar de decisões. Votar é o básico, né? É Assim, muito recente, né? Acho que deve ter sido tipo anos 60. Eu sei que foi depois do Brasil. depois do Brasil foi 1945, depois da Guerra Mundial. O Brasil foi em 32, se eu não me engano, 1932. Mas eu acho curioso a França, porque, né, tem toda essa coisa da liberdade, igualdade, fraternidade, declaração dos direitos do homem e do cidadão. Só em 1945 as mulheres puderam votar. Você vê como esse todos nós tem uma cara, e tem a cara de uma elite que vai realmente tomar as decisões políticas, né? Portanto, se você pensar desse ponto de vista da singularidade, é preciso que se critique as concepções de democracia que nós já tivemos e que se esforce para construir uma democracia. Né? Se você vai lutar por algum tipo de democracia, que seja por uma democracia, como diria o Derrida, uma democracia por vir, ou uma democracia a construir, porque também quando diz por vir, parece que ela vai vir. Não vai vir, não. Mas uma democracia por construir, se houver interesse, meios, artifícios e poderes, tudo mais. Mas fica muito raso, né, essa coisa da defesa da democracia, nossa democracia está sendo ameaçada, não sei o quê. Nunca houve democracia, de fato. Para quanta gente nunca houve democracia?
para quanta gente o Estado democrático de direito só chegou lá para dar porrada. Não chegou com saneamento básico, não chegou com escola, não chegou com livro do Marx, não chegou com universidade, não chegou com pena nenhuma. Chegou para bater, pô. E a sociedade por trás, ou na indiferença ou no aplauso. Que democracia é essa? Então, claro que você pode fazer a avaliação de é, é, que há momentos políticos ainda piores do que outros, né? Muito piores, com uma vocação ainda mais violenta, ainda mais autoritária, ainda mais destrutiva. Essa leitura é totalmente plausível, não é de se imaginar que o que você tem hoje é tão destrutivo quanto qualquer outra coisa que você já teve. Não é, não, é mais. Isso é uma clareza que se precisa ter. O que temos hoje é muito mais destrutivo do que o que tivemos em outros momentos, independentemente do que se tinha. Mas não é de se narrar essa experiência no sentido de que estão destruindo a nossa democracia. Não, aí não. Nem construiu-se uma democracia, como é que vai destruir? Então, é nesse sentido, né? E aí se coloca. E ainda tem o seguinte no que você falou, né? O cara lá, falando no Dia da Democracia sobre o direito disso, daquilo, vocês podem observar como o Congresso, de certa maneira, pelo menos nesses eventos públicos, ele se tornou um espetáculo midiático, e quando eu digo isso, não estou falando mais de televisão, televisão já era. Estou falando de que aquilo vira, né, aquele discurso é feito para que se possa extrair deles pequenos vídeos que possam que tenham gatilhos de discussão e potencial de viralização, que possam ser postados nas redes sociais para promover a imagem e a popularidade daquele que está falando. Podem observar, podem observar que as discussões ali é muito difícil, vou deixar o benefício da dúvida, dizer que é muito difícil que elas tenham realmente o sentido de uma discussão, que elas tenham realmente o sentido de que, dependendo do que se decida ao final da discussão, mude-se alguma coisa de fato. Em geral já está decidido, você já sabe o que já está decidido antes da discussão começar, porém, cada um toma a palavra e faz um discurso cheio de gatilhos com potencial de viralização, que vão ser imediatamente postados nas redes sociais e vai acontecer o que você viu. Alguém vai se interessar, compartilhar, postar, isso vai promovendo algoritmicamente a popularidade daquele que falou, a fim de que ele tenha um capital eleitoral na próxima eleição e um potencial de financiamento e de investimento até chegar lá. Essa é a situação. Podem observar como é assim. Isso independentemente de partido, de legenda, não sei o quê. É assim, né? Varia minimamente o teor, né, do discurso, aí varia de partido para partido, legenda para legenda. Uns vão falar coisas voltadas porque tem um nicho, né, tem o público. Uns falam voltados para um certo nicho e outros para outro certo nicho, mas sempre nesse interesse. Tudo bem, passado e futuro, isso aqui vimos. Essa ideia que a gente acabou de falar, né, de uma democracia por vir. Democracia não é algo que está pronto, não é algo que foi feito, não é algo que, sabe, está aí ou que está sendo ameaçado. Democracia é algo a construir, é algo que se pode construir. Se é que se pode, mas que se serve para alguma coisa enquanto ideal, é nesse sentido de algo que está por construir e sempre por construir. Vai chegar um momento que esteve lá. Quando eu digo que nunca existiu democracia, pensando mesmo no surgimento da democracia lá na Grécia Antiga, só podiam participar da vida política 5 a 10% das pessoas, que eram justamente os homens nascidos em Atenas, maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense, que não fossem endividados. As mulheres não podiam participar da vida política, da democracia. Então, como é que é o poder de todos? Os atenienses tinham escravos, muitos escravos, a maioria da população era de escravo. Os escravos não eram considerados plenamente humanos, por isso não podiam participar da vida política. Os estrangeiros que lá viviam não podiam participar da vida política, as pessoas endividadas não podiam participar da vida política. Então, que todos é esse, né? Que tem o poder? Que povo é esse? Esse povo tem uma cara, tem uma cara.
né? O que não está em questão, só não confundam isso, o que não está em questão lá na Grécia Antiga é a questão de ser branco ou não ser branco. Lá não tinha ainda esse ideal racista que foi se construir na Europa moderna, né? Na Europa Antiga, isso não está tanto em questão. Aí ele faz uma diferença, né, uma diferenciação entre a democracia representativa e a democracia direta. A noção contemporânea de representação, por incrível que pareça, ela não surgiu para dar voz a mais pessoas, mas para dar voz a menos pessoas. Quando você vai estudar a teoria da representação política, ela surge ali na França, justamente pós-revolucionária, em que estão se procurando mecanismos para frear o ímpeto de participação de todas aquelas pessoas que foram liberadas, né? Todos aqueles anseios populares que foram liberados com a experiência revolucionária. E é o que se cria o sistema de representação. Todo mundo pode votar, menos as mulheres, né? Todos os homens podem votar, porém, os representantes do povo serão só os homens maiores de 25 anos com uma determinada renda. Olha como tem um monte de exclusão no meio do processo, né? Nem votar todo mundo pode, que as mulheres já não podiam. Aí tá bom, até, os homens podem até votar, mas quem pode representar, quem pode realmente exercer a política, é só um tipo de homem, que já fica mais ainda dentro daquele padrão identitário. E aí, o ponto 4, né, é essa possibilidade de uma pedagogia da singularidade que ele traz. E se tem um pequeno, que para mim, na minha leitura, é um pequeno defeito desse texto, eu acho que às vezes ele não consegue muito definir o que é singularidade. E eu não acho tão difícil. Eu acho que por aquele caminho que a gente fez no início aqui da aula de hoje, você consegue entender, pô, como é que singularidade é justamente porque cada um de nós é composto por circunstâncias que nos tornam absolutamente singulares, compõem trajetórias para nós que são absolutamente singulares. Não é algo absolutamente misterioso, né? Então, ele diz que se há alguma igualdade e alguma comunidade é na singularidade. Por quê? Porque justamente aquilo que todos nós somos, temos em comum, é a singularidade. Isso eu acho muito interessante esse tipo de raciocínio, porque ele cria uma possibilidade de comunhão e de identificação, nesse sentido da igualdade, que não tem um conteúdo padrão, no sentido de que somos todos homens, logo somos todos agressivos, fortes, gostamos de futebol, somos todos machões, somos todos uns babacas, somos todos isso, aquilo, não sei o quê, tudo aquilo que envolve o ser homem, toda uma performance a qual você tem que corresponder para manter a sua imagem de homem perante a sociedade, para não sei o que, não sei o que lá. Tem um monte de conteúdo nesse todos nós somos tal coisa. Todos nós somos, né? Entende? Tudo isso traz um monte de conteúdo que você tem que corresponder a algum tipo de padrão identitário que faz com que todos nós, por sermos idênticos a esse padrão, reúna esse nós. A singularidade não faz isso. Ela reúne sem reunir. Ela reúne sem identificar, nesse sentido. Identifica sem identificar, reúne sem verdadeiramente reunir, faz comunhão sem realmente fazer comunhão. Porque o que temos em comum e o que nos faz iguais é a singularidade, quer dizer que somos absolutamente diferentes. E não tem nenhum conteúdo, e tem isso. Isso ainda quer dizer que não tem nenhum conteúdo, nenhum padrão ideal ao qual nós todos tenhamos que corresponder para participar dessa grande comunhão. Não tem. Já somos, cada um já é singular. E isso nos torna, nesse lugar, iguais, mas iguais de um jeito diferente. Isso é que é sensacional. Isso é que é sensacional. Ele diz que a pedagogia da singularidade está sempre às voltas com a possibilidade e o risco. Quando a gente se preocupa com uma pedagogia dessa, o que é uma pedagogia da singularidade? Primeiro, pensar as pessoas envolvidas no processo educacional como singularidades. Você, ali, um professor, vai se pensar como uma singularidade humana, vai pensar seus alunos como singularidades absolutas, vai pensar aquela situação
daquele colégio, daquela turma, daquele bairro, daquela cidade, daquela aula, como uma coisa absolutamente singular, né? E o interesse, né, o que se quer promover numa pedagogia da singularidade, é justamente essa educação do olhar para a singularidade, essa educação da vida, para que as pessoas passem a cada vez mais compreender a si mesmas e as outras pessoas como absolutamente singulares. E isso tem um sentido que não se reduz ao cognitivo intelectual. Isso tem fundamentalmente um sentido ético-político. Não adianta você escrever no quadro. Isso aqui pode ser um recurso, não é para não fazer. Estou dizendo que não adianta que a aula se reduza a escrever no quadro assim. Todos somos singulares, isso é a singularidade, blá, 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 e cada um aprende aquilo intelectualmente, aí escreve, depois faz a prova, passa. Não é intelectual o sentido aqui. O sentido é ético-político. Como que vai se promover uma educação para a singularidade, com o sentido ético-político da singularidade? Não sabemos, temos que tentar. Estamos sempre em meio a possibilidades e ao risco de não funcionar nada do jeito que a gente imaginou que fosse funcionar. É um risco, é sempre uma pedagogia do risco. Não tem um único método. No curso de pedagogia é muito comum, eu pego prova, às vezes eu tenho vontade de rasgar a prova, dar zero, mas eu não faço porque aí o restante se aproveita. Mas que fica assim, temos que produzir sujeitos críticos e reflexivos. Temos que formar sujeitos críticos e reflexivos. Temos que formar... Como que você forma sujeitos críticos e reflexivos? O que é um sujeito crítico e reflexivo? Você já sabe? Já está, sabe? Dado isso, ou isso é um jargão vazio? Pô, não sei. Não sei nem o que é isso, nem como faz isso, entendeu? Não tem um jeito único, um método, né? Ao contrário do método tradicional, tem um método que é libertário, o método libertador. Não sei como é que é isso. Tem que testar. Tem que testar, tentar. E tentar é possibilidade e risco. Tem um risco de um método que você achou que ia ser super libertador produzir gente submissa, por alguma razão que você nem entendeu qual foi, mas aconteceu. É singular o processo. Tem. Aí ele dá umas dicas aí, né? A pedagogia do desejo tem assim umas dicas, não é que seja o método, mas coisas que você pode se inspirar, tentar fazer, que eles chamam de pedagogia do desejo. É você parar assim, minimamente para sacar o que será que mobiliza o desejo dessa galera, o desejo daqueles alunos, naquela turma, naquele bairro, naquela escola, naquele momento. O que eles parecem assim, interessados? Jogos, músicas, séries, de que tipo? Quais os traços marcantes ali da realidade deles que, de repente, você pode trazer? É uma coisa bem paulo freireana também, é mexer com o desejo da pessoa nesse sentido. Não significa, tem uma linha aí tênue, não significa só ensinar exatamente o que o outro quer aprender. Porque tem coisas que vão ser desafiadoras para o outro, tem coisas que vão ser difíceis dele pegar, tem coisas que vão ser, sim, né? Faz parte esses conflitos fazem parte do processo educativo. Não é assim, oi, amiguinho, o que você quer aprender? Ah, eu quero aprender a jogar esse joguinho aqui. Ah, então vamos fazer exatamente isso. Não, né? Ah, eu não, pô, um monte de reclamação, eu sou coordenador dessa mesma disciplina na educação à distância da UERJ. Não é essa que a gente está fazendo à distância agora, a distância mesmo que é sempre a distância. Um monte de reclamação, cara, que o texto é muito difícil, que não sei o que, claro que é difícil. Texto de filosofia é um curso na universidade, é uma disciplina num curso da universidade. Você está querendo se formar, ou você pelo menos está dizendo isso para mim, que quer se formar numa universidade. Tem coisas que são desafiadoras, né, que a gente vai ter que quebrar a cabeça, tirar tempo, investir energia, ficar ali lendo aquele troço e entender. Mas não é tão absurdo assim também, por favor. Enfim, quero dizer, não, mas é interessante se ligar assim, o que pode ter a ver com aquela realidade. Quando eu montei esse curso, fiquei pensando, o que pode interessar, né, na nossa experiência de mundo hoje que a gente está vivendo, o que pode interessar? Fiz mais ou menos esse exercício. Se dá certo é uma outra questão, eu não tenho controle sobre o dar certo.
né? Pode ter dado totalmente errado e cada um que participou fica pensando, nossa, nada disso tem nada a ver com a minha experiência. Tudo bem, mas eu tentei, entendeu? A questão é tentar, experimentar, porque às vezes a gente nem tenta. Ah, já veio assim pronto o curso? Isso tem a ver com essas pessoas? Não sei. Isso tem a ver com a nossa realidade? Não me interessa. Eu vou só passar porque já está pronto. Entende? É essa linha tênue da pedagogia do desejo que é importante pensar. Ponto 2 é muito importante, que é outra linha tênue, que eu traduzi assim, né? Isso não está no texto, mas eu traduzo assim. Estude a fundo todos os métodos para poder abrir mão de métodos. Entendem o que significa isso? Porque quando a gente diz não tem um único método, é porque tem gente que acha, então, que se eu aprender o método libertador para produzir sujeitos críticos e reflexivos, está tudo resolvido. Pô, já sei como é que faz, já sei como é que é. Todos os sujeitos ali vão ser críticos e reflexivos. Isso não é verdade. Em geral, como a realidade é singular, às vezes você tem o método na cabeça, chega lá, uma coisinha, uma circunstânciazinha saiu do lugar, está chovendo, não tem caneta para escrever no quadro, não tem o livro que você pediu para trazer, porque o seu método era usar aquele livro. Acabou o método. Entendeu? Ah, vamos para a quadra. Não, não dá para usar a quadra hoje, está pintando. Ah, vamos no céu, não dá. Entende? Se tem só um método na cabeça, há grande chance de que você vai ficar se frustrando, assim, né? Porque vai chegar, não vai conseguir fazer, sem contar o seguinte, se esse método que você tem, em geral é assim, se você tem um único método, ele está desconsiderando que as pessoas ali envolvidas são singulares, aí conforme elas começam a não corresponder, não prestar atenção, não se ligar no que você está falando, xingar você, tacar uma coisa um no outro, não sei o quê, aí você fica puto da vida com as pessoas, porque, pô, tinha um método tão bom, cheguei para aplicar, e as pessoas não correspondem. O que está acontecendo? Está acontecendo que você pensou tudo errado. Pô. Como é que você achou que o mesmo método ia funcionar em todo lugar, com todas as pessoas da mesma maneira? Não vai. Porém, isso não quer dizer, então eu não quero estudar nenhum método, não quero saber de nada, eu vou só chegar na hora assim, eu sou um gênio da aula. Eu chego lá e, pô, vou ver o que vai acontecer no dia, no momento, na hora. Também não iria por aí. Né? Tem um meio termo que é o seguinte, estuda muito os métodos, as possibilidades, várias possibilidades, para você poder abrir mão de métodos. E aí sim, chegando lá, você ter ferramentas. Né? Estudar todos os métodos para poder abrir mão de métodos é isso, é você se munir, se municiar de um repertório vasto. Pensa no músico. Se o músico souber uma música só, vai ficar complicado, né? Assim, toda noite tu vai lá, é a mesma música, a mesma coisa. Se ele souber várias músicas, o que ele faz? Ele chega ali, ele vai sentir, pô, eu tinha pensado até no repertório tal. Estou sentindo que esse público não tem nada a ver. Eu vou para esse repertóriozinho aqui, vai agradar a galera tal, pá. Entende? Mas por que ele pode fazer isso? Porque ele tem um vasto repertório, porque ele estudou muito, porque ele sabe, entendeu? Vai rolar um improviso, pô, tem um cantor famoso ali na plateia, o cara quer tocar com ele, quer cantar com ele. O que ele faz? Fala, pô, não, eu não sei, Raça, desculpa. Pode acontecer, tudo bem. Mas se ele é um cara que estudou muito, tudo que é tipo de possibilidade harmônica, não sei o que, ele acompanha o cara ali na hora. Uma coisa imprevisível que ele fez e vai ser maneiro para ele. E a outra coisa, o ponto 3, é a pedagogia da ausência. O que ele chama de pedagogia da ausência é, às vezes, não fazer tudo depender da sua pessoa, lá presente, falando, atuando, não sei o quê. Pensa em terceiros termos que podem ser trazidos para a relação. Em que sentido? Um filme, uma série, um jogo, uma reportagem, um desenho, uma atividade, uma coisa que é uma música, uma letra de música, um rap que a galera curte, um samba, uma coisa que está no momento, entendeu? É a data, é dia da democracia, aí você traz um negócio relacionado à democracia, igual a gente estava falando. Ficar pensando, matutando, quebrando a cabeça para trazer uma terceira coisa que torne a aula interessante nesse sentido, produtiva, proveitosa, não é nem interessante nem produtiva, é proveitosa para os envolvidos, mas que não dependa simplesmente só da sua
presença, de você estar ali, né? Por isso que a ausência, sua ausência. E com isso, chegamos ao fim do texto e da aula sobre a pedagogia da singularidade, né? O texto Ensaio de uma Pedagogia da Singularidade. E eu acho muito bom, ele amarra muita coisa que a gente viu. Vejam que ele tem uma boa dose de Paulo Freire, ele tem uma boa dose de Anísio Teixeira, com esse ideal democrático que faz com que seja possível, né, a construção de um mundo que as singularidades, o Anísio Teixeira chamava de individualidade. É melhor esse termo até singularidades, que as singularidades possam se expressar. Ele tem toda essa crítica a um padrão ideal de humano que supostamente reuniria todos nós, mas que desconhece, não reconhece as diferenças que existem e desigualdades que existem e têm que ser combatidas. Vou reformular para ficar até melhor. Esse padrão ideal de humano, de um suposto todos nós, que não reconhece as diferenças ali dentro que têm que ser promovidas e não reconhece as desigualdades ali dentro que têm que ser combatidas. É disso a Lélia Gonzalez, como ninguém, né, expressou no texto dela. Ele ainda traz essa pegada micropolítica, por quê? Que a gente viu lá no texto do Silvio Galo, Via Deleuze e Guattari, porque essa pedagogia da singularidade não é algo que você tenha que esperar o Estado se transformar por inteiro para você começar a praticar. É uma prática micropolítica de cada um ali no seu dia a dia, para lidar com a singularidade da situação, até o Estado chegar lá, do jeito que a gente está indo de volta para o passado, até a gente chegar no futuro, o futuro está cada vez mais distante, gente. Essa é a realidade. Aqui para nós, ó, se for depender de chegar lá no futuro, o futuro está cada vez mais distante, porque a gente está indo para trás. Então, é um negócio que tem que criar micropoliticamente, criar experiências micropolíticas que sejam proveitosas, que sejam enriquecedoras, inclusive para a gente, né? Para a gente que está ali fazendo o troço. Senão a gente se desanima muito fácil, fica chato, entende? Então, então é isso. Se tem uma mensagem, né? Se tem um fio realmente que eu tentei fazer com que atravessasse todo o curso, eu sempre tento, é isso, é transmitir assim, um pouco dessa preocupação com a singularidade. Essa coisa de a gente aprender a ver a nós mesmos e os outros como absolutamente singulares, isso tem um impacto na vida assim, que é sem igual. Em todas as áreas da vida que você for pensar, isso tem um impacto. Pessoal, por hoje, a minha parte aqui é só. Vocês podem ficar à vontade aí para comentar, perguntar, colocar as questões de vocês, se houver. Estamos aí. Lembrando que é a última aula e no final da semana a gente já vai direto para a avaliação, segunda avaliação. Valeu, Arthur. Beleza. É isso então, pessoal. Valeu. Um abraço. Até a próxima.